Estudar padrões de comportamento é uma das coisas que eu mais amo fazer, né? Eu leio muito, eu estudo muito e eu sou fissurado em histórias de sucesso, eu sou fissurado em pessoas que atingiram o ápice. Então eu busco estudar essas pessoas, verificando que tipo de padrão de comportamento elas têm em comum. E aí eu comecei a me perguntar, será que existe um padrão de comportamento em comum entre os empreendedores? E aí pesquisei bastante, estudei bastante, porque eu tenho a minha visão, eu tenho a minha opinião sobre isso, eu poderia dar a minha opinião, olha, eu acho que os 3 elementos, ou os 4 elementos, 5 elementos básicos do empreendedorismo são esses, mas eu não queria falar, colocar apenas a minha opinião, eu fui a fundo, fui ver com pessoas que realmente têm um sucesso extraordinário, empreendedores, empresários, e aí eu descobri um vídeo de um cara que eu admiro muito, até considero ele o meu mentor, um dos meus mentores, que é o Flávio Augusto, né? Um empresário brasileiro, dono da WhatsApp, enfim, dono do Orlando City, né? Um time de futebol. E num vídeo dele, né? no canal dele, Geração de Valor, ele fala dos 3 elementos básicos do empreendedorismo e que foi assim o que mais fez sentido para mim. Concordei plenamente com a visão dele. E talvez se eu fosse dar a minha opinião, eu iria justamente nesses 3 pontos, tá? Então este vídeo é para você, que eu gostaria de saber se você está no caminho certo, se você é empreendedor. E para você que não é empreendedor, a hora é agora também para você saber quais são os 3 elementos que você precisa desenvolver para ser realmente um empreendedor de verdade, tá? O primeiro elemento básico do empreendedorismo é a visão, tá? A pessoa, para ser considerada uma empreendedora, um empreendedor, ele precisa ter visão. O que é ter visão? É você enxergar coisas que as pessoas não enxergam. Simplesmente isso. Então, você vê um nicho de mercado, você vê uma oportunidade, coisas que se você for falar para os seus amigos, eles vão falar que você está louco, vão falar para você tirar isso da cabeça, vão falar que é loucura. E aí o Flávio Augusto dá até um exemplo bem interessante, que é quando se você pegar um exemplo de um escultor, por exemplo, e aí ele vê uma tora ali de uma árvore e ele quer fazer o rosto de Cristo naquela tora de árvore, né? Para nós que somos pessoas comuns, eu pelo menos não entendo disso, você provavelmente também não, você vai falar, meu, é impossível você, né, fazer o rosto de Cristo ali, tá? Porque, caraca, velho, como que você vai fazer isso numa tora de pau? Já o escultor, o cara que tem uma visão diferente, o cara que sabe, que já tem aquela habilidade, ele vai ter uma percepção diferente da sua. Ele vai olhar e falar assim, não, o rosto de Cristo já está ali, eu só preciso tirar o que não é o rosto de Cristo, entende? Então são 2 visões diferentes. Então no empreendedorismo é a mesma coisa. Você precisa desenvolver isso, você precisa ter isso, tá? Bill, a gente já nasce com isso ou a gente desenvolve? Na minha opinião, a gente desenvolve, tá? É você tendo a mente mais aberta, é você buscando novas percepções das coisas, é você procurar olhar as coisas de vários ângulos diferentes, sair fora da caixa, pensar fora da caixa, não ir seguindo a manada, não ir seguindo os padrões normais da sociedade, entre aspas, né? Não estou falando para você fugir das leis, das regras da sociedade, não é. É os padrões comuns que a maioria das pessoas tem. Quando você vai em direção aonde a maioria das pessoas estão indo, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, tá? Então você precisa desenvolver isso. Obviamente tem pessoas que já nascem com a cabeça mais aberta nesse sentido, já tem visão, mas aí entra o segundo elemento do empreendedorismo, básico do empreendedorismo, que é a coragem. Então não adianta você ter visão, né, e não ter coragem. Às vezes muita gente tem muitas ideias bacanas assim, e por elas terem ideias, elas já são consideradas empreendedoras, e tá errado, tá? Uma pessoa que só tem ideias, ela não é uma empreendedora, porque se ela não colocar em prática aquelas ideias, não vai adiantar de nada. E muitas vezes ter coragem nesse sentido é fazer o que eu fiz, largar o mercado de trabalho, largar o emprego, deixar de ser CLT, deixar de trabalhar para os outros, tomar a decisão de
assumir o risco de trabalhar para mim mesmo, de abrir o meu próprio negócio e viver de acordo com o meu propósito de vida. Isso é ter coragem, entendeu? Então muitas vezes você vai precisar mudar de país, mudar de cidade, muitas vezes você vai precisar romper um relacionamento, sabe? Você vai precisar ter a coragem de enfrentar a sua família para ir em busca da sua visão. E aí que tá. Se você não tiver coragem, você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. E aí você vai estar indo contra o segundo elemento mais importante aí, o segundo elemento do empreendedorismo, que é a coragem. Então você precisa desenvolver isso, tá? Você precisa ter coragem para executar suas ideias. E o terceiro elemento é a competência. Não adianta você ter visão, coragem e não saber executar. Você precisa entender quais são as coisas básicas de um negócio, né? Como por exemplo, gestão de pessoas, que é uma das coisas mais importantes. Se você é um empresário de negócio físico ou online, já tem uma equipe e tal, se você não souber gerenciar pessoas, você não vai conseguir colocar aquele negócio para frente. Se você não souber gerenciar processos, você não vai conseguir ter um negócio que funciona sem a sua presença. Se você não entender marketing e vendas, você não vai conseguir escalar o seu negócio, por exemplo, sabe? Você não vai conseguir vender como deveria vender e obviamente o seu negócio vai fracassar, porque a vendas e marketing é um dos pilares mais importantes de um negócio. Então assim, de um modo geral, você precisa entender os elementos básicos de um negócio, tá? Você não precisa ser um expert naquilo, você não precisa ser um perito, mas você precisa ter uma visão geral de tudo, tá? Entender o básico pelo menos, tá? Então, visão, coragem e competência. Na minha opinião, essas três coisas podem ser desenvolvidas, tá? Então, se você é empreendedor ou você se acha um empreendedor e você não tem esses três elementos, ou pelo menos um deles, desenvolva, tá? Porque se você não tiver, né, os três, você não é empreendedor. Se você não tiver um ou dois aí e tal, você é quase um empreendedor. Nem sei se dá para dizer se existe uma pessoa quase empreendedora. Eu acho que não. Ou você é ou você não é, tá? O fato é que você precisa ter esses três elementos. Se você quiser realmente ser um empreendedor casca dura, o cara que realmente vai para cima, o cara que tem visão, o cara que tem coragem, o cara que assume riscos. Coragem tem muito a ver em assumir riscos, tá? Então, e é o cara que tem competência. Competência principalmente, cara, desses três elementos é a que mais pode e deve ser desenvolvida, assim, né? Porque é só você estudar, é só você ir atrás de conhecimento, fazer treinamento, ler livros, ver vídeos, sabe? Ser realmente um empreendedor curioso que está sempre buscando conhecimento, está sempre buscando aprender mais. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Marca aqui um amigo teu, né, um empreendedor, um empresário, alguém que você conhece. Ajude mais pessoas com este vídeo, compartilhe este vídeo. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui também, me diz o que você acha, me diz se você concorda comigo e com o Flávio Augusto, porque esses três elementos veio da visão dele e como eu concordo plenamente, estou aqui compartilhando esse conhecimento. Se você está aqui no Instagram e está vendo esse vídeo pelo IGTV, enfim, não deixe aqui de me seguir e deixar aí o teu comentário, curtir este vídeo também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!